disse que a escola está assentada ainda num modelo tecnicista, eu até trato isso um pouco na minha tese, a gente tem que pensar, assim, primeiro num modelo de escola diferente, né? Assim, não dá mais para nós pensarmos que, assim, eu vou conseguir dar conta de todos os problemas, né, pensando nesse modelo de escola que nós temos hoje. Isso é possível? Isso é possível. Nós temos diversas experiências públicas, né, que se pensou numa outra forma de organização, que você contemple o currículo, mas não seja essa forma de organização mecânica, na qual o professor entra, fica 45 minutos, sai, entra outro, fica 45 minutos, sai, né? Então, primeira coisa, nós temos que pensar isso em se tratando de gênero ou em se tratando de qualquer outra temática, né? Nós temos que pensar numa organização escolar que atenda aos anseios da nossa da sociedade contemporânea, né? Eu, quando nasci, eu não tinha telefone em casa, né? Eu acho que muitos de vocês já nasceram na época do e-mail, pelo menos, né? Então, assim, a organização social, ela está mudando, então a escola precisa repensar também algumas formas de organização que são possíveis, tá? Vou citar 2 exemplos aqui. Existe uma escola na Zona Oeste, chamada Morim Lima, escola pública municipal, que ela repensou a sua forma de organização e que consegue atender as diversas demandas do currículo e até além dele, tá? Então, primeira coisa. Agora, segunda coisa, como que eu posso fazer essa abordagem na sala de aula? Primeiro, é complicado eu fazer uma abordagem, já que a gente pensa numa quebra de estereótipos e quebra da normatividade, tem muitos autores que falam nessa questão, né? É muito mais importante eu saber ouvir do que eu falar, né? Então, assim, quando um aluno, quando uma aluna, ela tem confiança no professor, né, eles vão trazendo elementos de sua vivência que você começa, então, a poder aprofundar algumas questões, né? Então, aí também está muito relacionado com a gestão da sala de aula, tá? Então, nós temos aí a questão da organização, né, escolar como um todo, tem também a minha organização na sala de aula, né? Por incrível que pareça, um professor que me traz muito essas questões na escola em que eu trabalho é o professor de matemática, né? Porque a gente tem por incrível que pareça, tem aquela ideia de que matemática é tudo quadrado, é tudo... Mas o professor, ele faz uma abordagem dentro da disciplina de matemática, assim, ele não está deixando de dar a matemática, ele não está deixando de dar os conteúdos específicos de matemática. Mas os alunos, eles se sentem tão... parte daquele processo que eles se abrem muito com esse professor, né? Então, essas questões de violência de gênero, né? Essas questões relacionadas aos aspectos da sexualidade, ele às vezes até pede um pouco a nossa ajuda para como lidar com isso, né? Às vezes a gente também faz algumas intervenções com o grupo. Agora, como que a escola da prefeitura ela trabalha essas questões? Existe um projeto na escola da prefeitura, não sei quem aqui conhece, que ele chama-se Trabalho Colaborativo Autoral, o TCA. Então, lembra que eu falei que eram 3 ciclos, né? O ciclo de alfabetização, que é do 1º ao 3º ano, o ciclo interdisciplinar, 4º, 5º e 6º, e o ciclo autoral. O que é o ciclo autoral? O ciclo autoral é um projeto que o aluno vai começar a desenvolver em grupo a partir do 7º ano, e ele vai passar os 3 anos desenvolvendo esse projeto. Às vezes os projetos são redimensionados com o passar dos anos, às vezes eles trocam de temas, mas aí qual é a intervenção que eu faço com os professores que trabalham comigo? Falo assim, olha, percebam o quanto que os alunos gritam alguns tipos de conhecimento. Todo o ano, e assim, quando eu falo todo ano, desde 2014, quando esse projeto foi desenvolvido pela rede municipal, e assim, só para vocês entenderem, o TCA, ele existe em todas as escolas municipais. Algumas escolas levam ele mais a sério, outras nem tanto a sério. A minha escola tem um monte de problemas, tá? A escola que eu trabalho, ela tem problema de evasão escolar, ela não tem problema de retenção, que a gente conseguiu já
lidar com essa questão da retenção, né? Mas ela tem problema de evasão escolar, ela tem problema de problemas sociais muito sérios, né? Só que assim, se tem uma coisa que dá certo na escola é esse projeto, o TCA. Por quê? Porque a gente partiu do princípio que assim, é um projeto do aluno, né, e da aluna, né? A gente não estabelece um tema, deixa que eles escolham um tema e depois nós vamos trazendo alguns elementos para que eles complementem esses temas. E quais são os temas que sempre tem, todo ano aparece? A questão da violência de gênero, né? Violência doméstica, né? Já todo ano tem grupo que quer pesquisar sobre isso. A questão de bullying. Aí a gente percebe que muito dos bullings estão relacionados à questão de gênero e à questão da sexualidade, né? Um tema que, infelizmente, aparece bastante também é sobre depressão infantil e infanto-juvenil, né? E também a gente percebe que tem elementos voltados a essas características, né? Às vezes, o sujeito, ele pesquisa a depressão porque ele está num processo depressivo que tem a ver com uma dinâmica social e familiar, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que esses temas, eles gritam na escola, tá? E o que acontece? Quando que eu falo para os professores que trabalham comigo, né? Essa questão da escola sem partido, já vou chegar nela, mas eu vou falar dessa questão desse movimento conservador. A gente tem que conhecer a documentação pedagógica da onde a gente trabalha. Então, assim, a pesquisa que eu fiz concluiu que o professor que trabalhar gênero, está dentro da questão da Agenda 2030, faz parte do currículo, está claro lá. O professor que trabalhar sexualidade, tem um monte de tema incidental que pode trazer a sexualidade enquanto tema transversal, tá? Então está claro também. Então, assim, se alguém falar assim, não quero que trabalhe, não tem o que não querer, gente. Está no currículo. Eu enquanto professor, eu tenho a minha liberdade de cátedra. O que eu não posso fazer é o que está fora do currículo, mas tudo que está dentro do currículo, eu posso trabalhar. Né? Então, assim, mas você vai arrumar confusão com a comunidade. O dia que a comunidade tiver que colocar para o professor o que ele deve trabalhar ou não na escola, não precisa mais de escola. Né? Aí você autoriza as homeschoolings aí, porque... Né? Agora, enquanto houver escola, enquanto houver um currículo que legitima o trabalho do professor, nós temos que usar isso enquanto arma para a nossa intervenção pedagógica. Não sei se eu respondi as questões. Tá ótimo, Vinícius, muito obrigada. Só fechar a escola sem partido? Sim, sim. A escola sem partido, gente, é uma falácia, tá? Porque, assim, ele surge como um movimento de neutralidade na escola. Acho que vocês já devem saber, né, que neutralidade não existe. Nós somos sujeitos políticos, nós somos seres políticos e nós temos visões políticas. Né? Eu não posso doutrinar, de fato. Eu não posso tirar a nota do aluno porque ele tem uma visão política diferente da minha, mas eu posso discutir com ele. Né? Eu posso orientá-lo e ele pode colocar seus argumentos. Isso não tem problema nenhum. Acontece que a escola sem partido, eu também eu trato da questão da escola sem partido da minha tese. Ele é um movimento conservador que, assim, é contra a discussão de temas, de temáticas que são relevantes na escola, para impor uma ideia conservadora. Então, a escola sem partido, a última coisa que eles têm é partido nenhum. Né? Eles estão muito mais relacionados a uma ideia conservadora de educação do que de não ter partido nenhum. E até o Escola Sem Partido hoje, eles percebem que é uma discussão que já está meio apagada, porque até os conservadores perceberam que, assim, opa, mas se tiver uma escola sem partido, eu não vou poder tentar impor a minha ideia sobre, né? Então, assim, o sujeito lá, esqueci o nome dele, que lançou o Escola Sem Partido, até se afastou, né, do Escola Sem Partido, porque realmente é uma coisa sem pé nem cabeça. Desculpa ter estendido. Não, tá ótimo, Vinícius, muito obrigada.